Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaco. Eu sou o Arson. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Deixa um like no começo do vídeo para estar nos ajudando e as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. E hoje a gente vai estar falando sobre um dos animes que eu gostei de assistir aqui, que é Hachiman, e o nome vai estar aqui na descrição, assim como no primeiro comentário fixado. Então, depois vai lá e pega esse nome. E bora falar sobre esse anime. O episódio começa com o cavaleiro se preparando para utilizar sua magia. E quando ele ataca, vemos que o objetivo daquele ataque era deixar toda aquela área ali plana, para que os trabalhadores pudessem fazer o seu serviço. E o cavaleiro que estava usando aquela magia é um conde daquele reino, e a gente percebe isso por causa daquele pessoal que está trabalhando e está comentando sobre isso, sobre o fato de estar usando a magia de alguém tão importante como um conde para simplesmente limpar uma área ali para eles. E quando ele pensa que já terminou, é mandado ele fazer a mesma coisa, só que do outro lado agora. E depois de todo esse trabalho, ele retorna para sua casa, aonde ele é recebido, e muito bem recebido. O El, que é o nome dele, acaba falando que ficou bem cansado porque trabalhou demais. Assim, as meninas falam que ele parece até ser um escravo para aquele outro homem que estava dando as ordens para ele. Mas ele fala que era apenas um assalariado. Todas as garotas acham tudo aquilo muito estranho porque elas não conheciam aquela palavra, mas ele acaba evitando todas as perguntas delas e vai para outro cômodo. Assim, ele começa a pensar que já fazia 10 anos desde que ele não era mais um assalariado. E o passado dele é mostrado, com o El chegando no trabalho e dormindo ali mesmo no sofá. A gente percebe que é outra pessoa totalmente diferente daquela mostrada no começo. E ele tá tão cansado que deita e dorme ali mesmo. Mas logo ele tem que se levantar para fazer o seu rango, senão ele ia ficar com fome. Ele demora muito tempo fazendo essa comida, eles deram um detalhe muito bom. E quando ele finalmente se senta para comer, ele acaba caindo no sono ali sentado na cadeira. E quando ele acorda, ele vê tudo aquilo muito estranho. Ele não reconhece aquele lugar, nada do que estava na sua frente. E também nem ele mesmo, porque agora ele tem um corpo de um garoto que tem no máximo uns 10 anos. Ele também vê que está no meio de uma festa de luxo, cheia de pessoas muito bem vestidas. Mas ele acaba pensando que aquilo só pode ser um sonho. Então ali mesmo ele resolve voltar a dormir para acordar e comer a comidinha que ele já tinha feito. Mas ele acaba sendo acordado pelo pai dele, o pai daquele garoto de outro mundo, para que ele possa se apresentar para as outras pessoas. Mas ele não consegue fazer isso. Ele fica tão nervoso por saber que ainda estava naquele outro mundo e também não sabe quem ele é, não conhecia aquelas pessoas. Tudo aquilo dali ao mesmo tempo, enquanto o pai dele dava pressão nele, ele não consegue se apresentar. Até que um dos seus irmãos mais velhos chama a atenção para si e pede desculpa pelo irmãozinho dele não conseguir falar. E assim ele mesmo apresenta os dois. E assim a gente descobre que o nome dele naquele outro mundo é Weldelin. Depois disso, os dois se sentam separados e começam a conversar. O El, que é como ele vai ser chamado, pergunta o que estava acontecendo ali. E o seu irmão explica que aquela era a festa de casamento do irmão mais velho deles. E o El começa a entender tudo o que estava acontecendo e descobre que faz parte da nobreza. Assim, ele começa a se adaptar àquele novo mundo, já que ele entende a língua que é falada e é escrita. E como ele tem dinheiro e faz parte da nobreza e está bancando uma festa desse tamanho, ele não vai precisar se preocupar com trabalho ou com comida. Então, ele aproveita aquela noite comendo de tudo que ele pode. Mas no outro dia, pela manhã, a realidade bate na porta. E o café da manhã deles é um pão duro e seco e uma sopa que é praticamente água quente. Ele observa toda aquela casa e vê que ela está totalmente destruída. Então, depois disso, ele pergunta para o seu irmão o que estava acontecendo, porque noite passada eles estavam dando uma festona e agora eles estão na miséria total. O seu irmão explica que tudo o que aconteceu na noite passada foi para manter as aparências com os outros nobres na festa de casamento. E na realidade, eles são muito pobres, literalmente nobres em decadência. E no meio da conversa deles dois, quando o seu irmão está explicando que a situação deles é extremamente feia, outros do seu irmão acaba chegando. E logo depois, outro irmão chega. E assim o El descobre que além deles serem nobres falidos, que estão na extremamente pobreza,
ele é o 8º filho da família. E foi assim que eu entendi o motivo desse anime ter esse título, que literalmente é 8º filho. Tá de brincadeira, né? Esse é o resumo desse título, porque ele é o 8º filho dessa família. Eu achei genial isso, só quis destacar isso agora mesmo. Depois disso, o El ele vai estudar para saber como é aquele reino que ele mora. E ele vê que mora nos cafundés do Juda, longe de tudo e de todo. Ele vê também que a vida dele tá indo de mal a pior. Quanto mais ele sabe sobre aquele outro mundo, mais ele vê que tá na merda, literalmente. Ele acaba encontrando os seus irmãos mais velhos se despedindo da sua mãe e pergunta para onde é que eles estão indo. E assim, os irmãos revelam que vão deixar aquelas terras por causa de um acordo que eles fizeram, que quando o irmão mais velho deles se casasse, eles teriam que sair de lá. E para isso, eles receberam uma pequena quantidade de dinheiro e eles deixariam de fazer parte daquela família, assim deixando de ser nobres. Mas também, considerando toda a situação que a família tá, eles devem ter saído no lucro. E eles mesmos falam que agora eles têm que seguir o seu próprio caminho, ir para a capital, estudar, prestar o exame para ser soldado ou assistente administrativo, ou até mesmo tentar virar aventureiro. Tudo agora vai depender das habilidades dele. E antes de sair, um dos irmãos fala pro El que se ele ficar apenas brincando, no futuro ele terá grandes problemas. Então, todos eles se despedem e os seus irmãos mais velhos vão embora. O El absorve aquele conselho que foi dado e começa a estudar. Mas na biblioteca da casa havia apenas livros que são poemas românticos. Não tinha nada que seria realmente útil para ele. Até que, no meio dessa procura, ele acaba deixando cair uma caixa que dentro havia uma bola de cristal e uma carta dizendo que aquele cristal servia para medir a aptidão mágica das pessoas. E é claro que ele não acredita naquilo, porque ele acha que magia não é real. Mas ele acaba ficando curioso e continua lendo aquela carta. E assim ele descobre que todos têm mana, mas só um em alguns milhares possui mana o suficiente para usar magia, assim sendo pessoas extremamente raras. Ele se senta para testar, mesmo acreditando que não vai dar certo, mas antes ele continua lendo e fala que a aptidão mágica não é hereditária, assim qualquer um pode se tornar um grande mágico. A curiosidade fala mais alto e ele faz o teste, mas de uma maneira totalmente errada e boba por não saber o que é magia. E para surpresa, não acontece nada, porque foi totalmente besta o jeito que ele faz. E como ele já estava desacreditado que aquilo era real, ele vai saindo de lá. Mas quando ele sai, aquele cristal começa a brilhar e um brilho muito forte. Ele se assusta e vê o que significa esse brilho. E falava que se brilhasse da cor do arco-íris, a pessoa tinha sim aptidão para magia. E era recomendado que ela treinasse com uma pessoa especializada. E apenas isso no papel. E isso acaba deixando ele louco, porque agora ele sabe que pode usar magia, mas não tem mais nenhuma informação sobre isso. Ele volta para procurar algum livro que tem a ver com magia, mas não tem uma ali. O pai dele acaba chegando, que estava procurando por ele, e ele aproveita e pergunta se aqueles eram todos os livros que tinham na casa. E o pai dele manda ele ir para a floresta pegar lenha. E lá na floresta o El fica tentando usar magia, mas como ele não faz a menor ideia de como conseguir isso, ele fica tentando de qualquer jeito. Até que um homem estranho acaba chegando onde ele estava e pergunta se tinha sido ele mais cedo, falando que finalmente conseguiu encontrar alguém com o mesmo tipo de magia que ele. O El, é claro, ele fica assustado porque tem um homem estranho na sua frente, todo prestando atenção nele. Ele fica assustado, tenta se defender com um galinho que ele tava na mão. O homem percebe que começou do jeito errado e diz que ele é um mago. E ele acaba pegando aquele galinho que o El tava na mão e joga ele de lado. Esse galho acaba derrubando uma pedra, que derruba outra pedra, que derruba uma pedra maior, que cai por cima de um javali gigante, que vem para atacar os dois, ou seja, coincidência por cima de coincidência. É claro que o El, vendo aquele javali gigantesco, ele tenta fugir de lá, mas o mago segura ele, não deixa ele correr e fala para ele usar sua magia, imaginar, porque a magia que ele tem é a magia do vento. E com o javali vindo para cima deles, o El usa sua primeira magia com a ajuda daquele mago, mas ela não consegue causar nenhum tipo de dano naquele bicho, apenas afastar ele um pouco para longe. Mas ele consegue entender como é que a magia funciona. O mago acaba com aquele javali
e se apresenta finalmente para ele, falando que ele já foi um mago da corte. E o nome dele era Alfred Rainford, e a partir de agora ele iria treinar o El para se tornar um mago muito forte. Terminando o primeiro episódio aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ainda não deixou o like, deixa aqui no finalzinho do vídeo, comentem o que você achou e se inscreve, assista nossos outros vídeos. Do mais, era só isso. Valeu, falou!